Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos em mais um vídeo agora nessa série, como nos manter incontaminados ou incontamináveis, né? Sem contaminação na grande casa, que é a comunidade cristã, compostas de salvos e não salvos. Muitos se infiltraram no nosso meio e estes ensinam mentiras usando o nome do Senhor Jesus, o qual ele dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como? Eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então esses são os infiltrados no nosso meio, que promovem uma série de heresias, né? E sujam e mancham a nossa reunião ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eles trazem divisões, como nós já vimos, né? Promovem divisões, nomes, títulos, mentiras, hipergraça, perca da salvação, permissividade, permite tudo que é mundanismo dentro da igreja, mas tem aqueles irmãos que querem andar puros com o Senhor. E eles, assim como aquela pessoa que quer beber uma água de alta qualidade, ela vai comprar uma água mineral, ela vai ler o rótulo ali, qual é o pH dessa água, etc, né? Se ela tem flúor ou não. Ou ela vai comprar uma zona retirada onde não tem indústria, para não ter contaminação nos lençóis freáticos, onde não tem animais ao redor ali, não há criação de animais próximo de uma área que ela vai isolar, e ali ela vai furar um poço, porque ela busca uma água pura. É o mesmo, tem aqueles irmãos que vão pagar um preço para estar sem contaminação, puros diante do Senhor Jesus. Eu quero frisar, irmãos, que os nossos irmãos espalhados pela contaminação não deixam de ser os nossos irmãos. Não deixam de ser. Nós temos irmãos um pouco mais sujos do que nós. Não que nós sejamos totalmente limpos, mas nós buscamos estar totalmente limpos. Não quer dizer que alcançamos ainda essa graça e nem que deixamos de alcançar isso. O Senhor Jesus nos julga. Mas nós queremos isso, e aqueles que querem vão ter acesso. Hoje eu não vou me ater a muitas passagens nas Escrituras. Vou ficar basicamente no livro de Judas. E se o Senhor Jesus der graça, pelo seu Espírito, quiser trazer algumas referências para que eu as cite de cabeça. Mas os irmãos podem encontrar maior base argumentativa, né? A etimologia mais correta das palavras, numa playlist que eu fiz no canal sobre a Igreja do Senhor Jesus. Mas vamos então ao livro de Judas, nessa série sobre a grande casa e como nos viver fora de contaminação nessa casa, né? Então vamos ao livro de Judas, que é só meia página, né? Eu vou ler toda ela agora e vou meter aqui alguns pontos. Esse é o nosso livro básico que nós estamos estudando nessa série aqui de vídeos, né? Amados, procuro escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram em nosso meio pessoas que já de antemão escrevemos, e para essas o juízo não tarda. Elas vêm com dissolução contra a graça do nosso Senhor. Elas falam mal das autoridades, não respeitam os governos. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando o povo da terra do Egito, destruiu aqueles que não creram. Eles não foram salvos, não haviam crido, embora estavam no meio e participavam da graça comum, né? E aos anjos que não guardaram o seu princípio original, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou à escuridão e a prisões eternas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo se corrompido com aquilo e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Quais são esses? Esses que ele fala lá no início, aqueles que se introduziram no nosso meio. Relatado em 2 Timóteo capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala
que numa grande casa vaso de honra e de desonra, né? No início a casa era pequena, e conforme ela foi crescendo, começou a haver divisões. Nós vemos lá em Atos capítulo 15, começa lá em Atos já 10, 6, 8, né? Onde os judeus, que foram os primeiros irmãos a serem salvos, que os judeus não estavam salvos, pelo contrário, eles estavam condenados. Inclusive eles rejeitaram o Salvador e o entregaram à crucificação, pediram que ele fosse crucificado ao invés de Pilatos, né? Mas a graça alcançou. Então os primeiros salvos, eles eram judeus, só que eles, somos salvos, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? A gente só conhece a lei. Então eles queriam continuar guardando a lei, porque nesse corpo aqui a gente tem que mostrar para Deus que a gente creu na salvação. Como diz o nosso irmão Tiago, a fé sem obras é morta. Então nós temos que apresentar obras. E o que eles conheciam de obras a respeito de Deus era a lei. Mas agora o Senhor vai usar o apóstolo Paulo, que vai ser arrebatado ao terceiro céu, e vai trazer um modelo de vida para a igreja. Esse modelo de vida está nas cartas, mas as cartas ainda não haviam chegado pelo apóstolo Paulo, então eles queriam guardar a lei e queriam que os gentios guardassem a lei. Nem Pedro, nosso amado irmão Pedro, quis ir pregar para os gentios. De início ele estava achando que a salvação era só para os judeus. Então Deus em Atos 10 desce um lençol. Você pode anotar o texto, dar pause no vídeo, ler e continuar ouvindo o vídeo após ler, ou pode anotar ele depois de ouvir o vídeo, né? Deus desce um lençol com vários animais que a lei proibia de comer e manda Pedro comer. Pedro questiona: eu nunca comi, que isso é errado, contra a lei. Come que eu estou mandando, eu deixo você comer. Mas ali era uma simbologia de que, assim como esses animais podiam ser comidos agora, e a lei proibia, os gentios também seriam alcançados, e era para Pedro pregar para Cornélio, né? E os judeus queriam então, pelo menos vamos circuncidar, vamos guardar pelo menos a circuncisão. E há um concílio em Atos capítulo 15, esses judeus são irmãos sinceros. Vai dizer lá que eles são irmãos. Não é os falsos judeus, né? Não é igual aqui nós lemos, ó. Verso 4 de Judas, porque se introduziram alguns de antes já haviam escrito para mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução. Esses homens não são verdadeiros irmãos, sem o conhecimento. Irmãos que estão errados, estão com o conhecimento errado, mas estão salvos. Que era o caso lá de Atos 15. Não, eles são falsos irmãos, que querem, já que estão ali no meio da comunidade cristã, eles querem tirar benefício dela, ensinar mentiras, etc, né? Então, no concílio de Atos 15, vai dizer lá no final: e pareceu bem a nós o Espírito Santo não impor aos gentios esses encargos que os judeus praticavam antes. E nós vamos progressivamente alcançando a graça de Cristo. Mas a igreja vai crescendo e vai se espalhando pelo mundo. Depois o imperador romano permite o cristianismo como religião, que era proibido. Depois ele não só permite, como oficializa ela, e aí nós vamos entrar num casamento entre a igreja do Senhor Jesus com o Estado. A igreja vai trair o Senhor Jesus e vai casar também com o Estado, vai ter 2 maridos, né? Ou um amante, tanto faz, não vou entrar no mérito aqui agora. E aí vai ser introduzido na comunidade cristã um monte de mentiras por esses falsos irmãos, que eles não são irmãos verdadeiros. E muitos vão ser salvos dentro dessa comunidade cristã. Mas, junto com a salvação, eles vão receber esses ensinos mentirosos. E com o passar do tempo, o Espírito Santo vai revelando para eles que esses ensinos são falsos. Nós vamos decorrer nessa série de vídeos quais são esses ensinos. Já falamos sobre alguns, né? Bom, então nós vamos continuar aqui o texto. No verso 8. E como também esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e o vitupério e a dignidade. Então nós já falamos que uma das heresias é lutar contra as autoridades, como os zelotes faziam, né, que eram judeus. E muitos irmãos hoje fazem isso, eles lutam, tentam colocar políticos lá dentro. Nosso voto é nulo, irmãos. Nós votamos nulo e deixamos que o mundo eleja o seu representante através da permissão de Deus, conforme o propósito dele. O crente amadurecido no Senhor, ele cumpre o seu dever como cidadão e vai lá votar, mas vota nulo. Mas nem vou entrar nesse mérito aqui. Nem vou entrar nesse mérito, né? Dê
oportunidade para o Espírito Santo te dar crescimento. Mas o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo, disputando o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra eles. Porém, disse apenas: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem todo o mal que nem sabem, e naquilo que é naturalmente conhecem, como animais racionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens de água, levados pelos ventos de uma parte para outra. São árvores murchas, infrutíferas e mortas. Então, eles não... O que fala aqui, irmãos? Esses são manchas em vossas festas, banqueteando-se, apacentando-se a si mesmos sem temor. Por que sem temor? Porque eles não têm o Espírito de Deus. Então, por não ter o Espírito de Deus, automaticamente eles não têm temor, né? Eles não têm o Espírito falando na consciência dele: ó, isso que está ensinando errado. E eles ensinam um monte de mentira no nosso meio, que é o crescimento da cristandade. Lá, iniciando no 4º século ali, com a formação do catolicismo, que vai emprestar as práticas judaicas. De início, a religião católica não vai ensinar o dízimo, né? De início. Tá ruim ali, deixa eu dar um pausa para melhorar o celular aqui. Melhorou um pouquinho, por causa do sol ali, mas melhorou um pouquinho. Então, de início, a Igreja Católica ela não vai trazer a prática do dízimo, a circuncisão, mas vai trazer muitas outras práticas judaicas. E vai inventar outras práticas pagãs, mundanas, né? Como, por exemplo, a adoração a ídolos, que é práticas pagãs que a Igreja Católica vai trazer séculos depois, né? Indulgências, o papado, etc, 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 né? E depois os nossos irmãos protestantes, né, vão trazer o altar, vão trazer o clero. O que é o clero? É quando um líder ele traz a vontade de Deus, um líder, e não é o Espírito Santo. Então um líder determina, né? O clero é o líder e os subordinados, é os mestres e os leigos, né? Os sacerdotes e o povo. E isso não existe na nova aliança. Na graça não existe essa separação na igreja. A igreja ela não se comporta dessa maneira. Mas aqui eu não vou me ater aqui, porque lá na playlist sobre a igreja eu tenho discriminado de forma bem sistemática e bem adequada à vontade do Espírito Santo para nós entendermos isso, né? Mas os irmãos vão trazer essas práticas formando a cristandade, formando aí a grande casa, né? No protestantismo vão trazer várias práticas da igreja católica, né? Vão cortar algumas, como adoração a imagens, né? Mas vão trazer várias outras, né? Bom, então essas pessoas elas são manchas no nosso meio, e nós temos que nos afastar delas, né? Cortar a comunhão para nos purificar. Tem aquele ditado que diz: diga-me com quem anda, eu te direi quem é, para me purificar dos seus ensinos. Ora, se eu frequento a igreja católica e eu digo que eu não acredito no que ela ensina, quem está vendo eu entrar lá vai me rotular como católico, crente nos seus ensinamentos. Então eu tenho que me afastar da igreja católica a partir do momento que o Espírito me revelou a corrupção ali, a contaminação. E nós devemos andar puros diante do Senhor. E essa pureza ela é gradativa, né? No Espírito ela é imediata. Ao aceitarmos Jesus somos purificados. Mas no corpo ela é gradativa. Ela é progressiva, né? Estes são manchas em vossas festas de amor. Convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor, são nuvens de água levada pelo vento de uma parte para outra. Árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas. Mortos porque eles não nasceram de novo. Então esses líderes, na sua grande maioria, são prosélitos, como o Senhor Jesus disse para os judeus: vocês andam mar e terra para formar um prosélito, que é um convertido ao judaísmo. Depois de formá-lo, você torna ele 2 vezes pior, réu do inferno. Foi a fala do Senhor Jesus para os judeus.
Os católicos, eles cristianizaram, vamos dizer assim, o Brasil, por exemplo. Quando descobriram o Brasil, eles cristianizaram o Brasil, cristianizaram vários países, tornando esses povos 2 vezes réu do inferno. Por quê? Porque agora eles se achavam de Deus. Antes eles eram pagãos e o seu espírito clamava, tinha um vazio lá, que a religião supostamente supriu. Então eles se tornam 2 vezes réus do inferno. Olha o perigo que há aí no falso cristianismo, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas: quem vos fascinou com esse falso evangelho, que não é o evangelho que eu vos ensinei? Então continua o texto aqui. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andam segundo as suas concupiscências, seus desejos da carne, né? Hoje nós temos aí igrejas inclusivas, né? Nós temos a teologia da prosperidade, da bênção do santo casamenteiro. É tudo buscando as bênçãos para o homem natural e não para a vida eterna. E o Senhor está dizendo aqui que ele vai vir e vai julgar a estes, né? E muitos irmãos verdadeiros que foram salvos acabam que seguindo esses ensinos. Estes então são o quê? Manchas no nosso meio, que a gente acabou de ler, né? Bem sistematizado, bem simples aqui a escritura, né? São arrogantes, admirando pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões entre vós. Então todas essas divisões na casa de Deus, a casa de Deus é o número de salvos. Se tem 3 milhões de salvos no mundo, esses 3 milhões fazem parte da casa de Deus nos céus, com o nome da vida, e aqui na terra, no seu testemunho prático. Os salvos, esses 2 milhões de salvos, eles estão dentro da cristandade confessa. Vamos dizer que são 5 milhões, um exemplo assim. É um exemplo, né? Nós temos mais ou menos 2 bilhões de cristãos, eu acho, que se confessam cristãos. Mas desses 2 bilhões que se confessam cristãos, 5 milhões são salvos. O resto são cristãos confessa. E aqueles que querem se purificar se afastam dessas divisões que esses cristãos confessos criaram. Teologia da prosperidade, teologia inclusiva, que é mais recente agora, que é: se você aceitar Jesus, você pode continuar homossexual, só não pode trair o seu marido. O marido não pode trair o outro marido, né? Um dos 2 homens vira esposa, né? Nem sei como funciona isso, né? Então essas teologias, né, mais conhecidas, e tem as mais sutis, né? Que nós temos que nos afastar dessa contaminação, porque eles são manchas no nosso meio. Então continua aqui. Estes são os que causam divisões, e não têm o Espírito, vocês não foram salvos, né? Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito, ó. Então a gente ora no Espírito. Por que orar no Espírito? Porque, um exemplo, texto que o Senhor Jesus fala lá: tudo que pedides em meu nome eu farei. Ah, Deus, eu quero um carro novo. O Senhor disse que tudo que eu pedi em nome, eu quero uma mulher nova, queria me divorciar, que minha mulher me trai, que daí o Senhor permite, eu posso arrumar outra. Ah, Deus, eu quero uma casa nova. Não, irmãos, não é isso. Tudo que pedires em meu nome significa tudo que pedires em minha vontade. Orando no Espírito. Efésios 4:30 diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então nós temos que orar em Espírito. Se nós estivermos em Espírito, o Espírito vai nos dizer a vontade do Senhor Jesus e nós vamos orar de acordo com essa vontade. Que às vezes Deus nos escolheu para sofrer pelo nome dele, como um mártir, por exemplo. Vai saber. Nós só vamos saber se nós tivermos Espírito. Entende, irmão? Entende?
conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Então nós temos que conservar a nós mesmos, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então a misericórdia do nosso Senhor Jesus, como diz Efésios capítulo 2, é para a vida eterna. As nossas bênçãos são nas regiões celestiais. Irmãos, nós vamos nos teletransportar de um lugar para o outro numa fração de segundo. A quilometragem vai ser insignificante para nós. O corpo que nos aguarda, a gente não vai sentir medo, fome, frio, sede, mas a gente vai ter um corpo físico. O Senhor Jesus ele não foi ressuscitado apenas em espírito. Ele apareceu lá, aí Tomé foi tocar nele, a mão transpassou porque era só um espírito. Não, ele foi ressuscitado em carne, mas é outro assunto, né? Outro assunto agora. Só que a glória que nos espera na vida eterna, a gente nem faz ideia. O apóstolo Paulo teve o privilégio de ver a glória lá. Ele foi levado lá, até o terceiro céu. Ele viu como é que é aquele mundo o qual nós vamos morar. Não fazemos ideia, irmão, do quão glorioso é o que nos espera. Então, essa é a bênção de Deus para o crente. Não nessa vida aqui. Deus pode, por misericórdia, nos agraciar com um pouco mais de conforto ou não. É indiferente, irmãos. É indiferente. Mas esses falsos mestres que só pensam em si, eles buscam riqueza, eles buscam bajulação, massagear do ego, aprovação humana e não de Deus. Causa essas divisões todas. Tem muitos irmãos nossos que seguem esses mestres. Por quê? Porque eles também, por interesse, como diz Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, muitos pregam por interesse, mas deixa que pregue. Às vezes esses falsos mestres, eles pregam o verdadeiro evangelho, que nós somos pecadores e que nós devemos nos arrepender e aceitar o pagamento pelos nossos pecados para nós ir morar no céu. Junto com esse verdadeiro evangelho, eles pregam várias mentiras. Só que a pessoa creu nesse verdadeiro evangelho lá. E ela está lá dentro com esses falsos irmãos que contaminam os banquetes delas. Mas com o tempo o Espírito Santo vai lhe abrindo os olhos. Quando os olhos se abrem, esses irmãos vão responder positiva ou negativamente. Muitos, pai, agora o Senhor me mostrou o que eu faço. Ah, mas eu amo estar aqui, eu amo meus irmãos, tal, não quero ser... É a resposta que vão dar. Cada um vai dar a sua resposta e vai dar conta por ela a Deus, né? Apiedai-vos, conservai a vós mesmos no amor, na caridade do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, conforme algum irmão vê um vídeo como esse, ele, nossa, meu pastor trabalhava lá na fábrica de calçada, era humilde, pobre, agora virou pastor, ganha bem, tem um carrão e vive pedindo dinheiro, melhorando a vida dele. Aí o irmão começa a questionar altar, dízimo, oferta, ele começa a questionar. Ele fica duvidoso. O que nós temos que fazer? Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então a gente deve ter compaixão, porque são nossos irmãos. O Senhor salvou ele no meio desses lobos enganadores que contaminam a fé cristã. Deus salvou eles lá. Nós temos que ter piedade deles. Não podemos ser exclusivistas. Quem tem mais conhecimento de Deus... Também, junto com esse conhecimento, vem uma grande responsabilidade. Então, nós não podemos ser exclusivistas, nós devemos amar os nossos irmãos. Apiedai-vos dos que estão duvidosos. Salvai alguns arrebatando-os do fogo. E tem aqueles que não foram salvos ainda, mas começam a questionar. Nós devemos salvá-los arrebatando do fogo. Pregar o evangelho puro e verdadeiro para eles. Eles não têm a aflição na consciência ainda, mas... estão começando a ouvir o evangelho verdadeiro, nós devemos buscar arrebatar do fogo a estes. Tende misericórdia com amor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então nós temos que ter misericórdia desses irmãos que estão com a consciência aflita, porque estão começando a ver as contaminações na grande casa. E o apóstolo Paulo fala que há vasos de desonra e de desonra, e nós devemos nos apartar para ser vasos de honra. E eles estão começando a querer se apartar, mas é difícil, não é fácil. Então nós devemos ajudá-los. E também aqueles que ainda não foram salvos, estão destinados ao fogo eterno, mas estão começando a ver o evangelho da salvação. Porém, nós devemos nos anojar até da roupa manchada pelo pecado.
Ou seja, a nossa comunhão ela é parcial e progressiva. E isso é outro assunto sobre a comunhão também, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Então nós vamos continuar mais alguns vídeos, talvez 1, 2, talvez 3, referente à contaminação e andarmos puros, irmãos, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e glória ao nosso Deus e aos nossos irmãos em Cristo Jesus.